A mãe do meu noivo atravessou o mundo para o nosso primeiro jantar em família apenas para me chamar de quase obesa na minha própria casa e dizer que eu seria uma vergonha para a família deles no casamento. Então, preciso contar a vocês o que aconteceu no nosso primeiro jantar em família e sinceramente, ainda estou processando tudo o que rolou. Meu noivo, Jake, e eu estamos juntos há 3 anos e ficamos noivos há 6 meses. Mas a família dele mora na Alemanha, então eu nunca os tinha conhecido pessoalmente. Fizemos chamadas de vídeo aqui e ali para aniversários e feriados, mas foi basicamente isso. E honestamente, essas chamadas eram sempre meio estranhas porque a mãe dele simplesmente ficava me encarando pela tela e fazia comentários esquisitos sobre a minha aparência ou fazia perguntas muito pessoais sobre o meu trabalho e quanto dinheiro eu ganhava. Jake sempre dizia que a mãe dele era apenas protetora e que tinha boas intenções, mas comecei a notar que durante nossas chamadas de vídeo, ela fazia pequenos comentários, como perguntar se eu estava comendo vegetais suficientes ou dizer a Jake que ele parecia estar ganhando peso e que deveria ter mais cuidado com a dieta. No início, pensei que talvez fosse apenas uma questão cultural ou que ela estivesse preocupada com a nossa saúde, mas depois de um tempo, começou a ficar muito desconfortável, e eu via que Jake ficava tenso sempre que ela mencionava comida ou assuntos relacionados a peso. O pai dele parecia simpático nas chamadas, e sua irmã, Emma, era sempre educada, mas tive a sensação de que ela também estava me julgando. Ela me fazia perguntas sobre minha educação e meu histórico familiar de uma forma que parecia que estava tentando descobrir se eu era boa o suficiente para o irmão dela. Jake continuava me garantindo que eles me amariam quando me conhecessem pessoalmente e que a mãe dele só precisava de um tempo para se acostumar com pessoas novas, mas eu estava sinceramente bem nervosa com a visita deles. Eles decidiram vir por 2 semanas para me conhecerem adequadamente e para começarmos a falar sobre os planos do casamento, já que vamos nos casar no próximo ano. Jake estava muito animado com a vinda deles e não parava de falar sobre todas as coisas que poderíamos fazer juntos e como seria ótimo para mim finalmente conhecer a família dele cara a cara. Ele planejou um itinerário completo com pontos turísticos e restaurantes que queria levá-los e estava especialmente animado para recebê-los para jantar em nosso apartamento, porque queria cozinhar uma refeição tradicional alemã que sua avó costumava fazer. Passei semanas me preparando para a visita deles e estava realmente tentando causar uma boa impressão. Limpei nosso apartamento de cima a baixo, comprei pratos novos e até consegui uma cerveja alemã que Jake disse que o pai dele gostaria. Também fui às compras para encontrar uma roupa bonita para usar no jantar, porque queria parecer apresentável e mostrar que estava levando aquilo a sério. Jake me ajudou a praticar algumas frases básicas em alemão para que eu pudesse pelo menos dizer olá e obrigada no idioma deles. E ele me contou histórias sobre sua infância para que eu tivesse assuntos para conversar com seus pais. No dia em que chegaram, Jake os buscou no aeroporto e eu fiquei em casa para terminar de cozinhar, pois havíamos planejado jantar naquela mesma noite. Quando chegaram ao nosso apartamento, o pai dele me deu um abraço muito caloroso e me disse em inglês que estava muito feliz em finalmente me conhecer e até a mãe dele sorriu e disse que eu estava bonita, o que achei um bom sinal. A irmã dele, Emma, parecia cansada do voo, mas foi amigável o suficiente. Elogiou nosso apartamento e disse que estava muito bem decorado. Na primeira hora, mais ou menos, tudo estava correndo muito bem e estávamos sentados na sala de estar conversando sobre o voo deles e colocando as novidades da família em dia. Jake estava traduzindo do inglês para o alemão e vice-versa, porque o inglês da mãe dele não é tão bom e eu estava começando a me sentir mais relaxada porque todos pareciam estar se dando bem. Mas então nos sentamos para jantar, e foi aí que tudo desandou completamente. Eu tinha arrumado a mesa de forma muito bonita, com velas e tudo, e Jake estava muito orgulhoso de servir aquela refeição que significava muito para sua família. O pai dele contava histórias sobre Jake quando criança e a mãe dele me fazia perguntas sobre meu trabalho e onde eu cresci. E pensei que estávamos realmente criando um vínculo. Eu estava comendo normalmente e aproveitando o momento enquanto ouvia a família dele falar sobre a vida na Alemanha e fazia perguntas para mostrar que estava interessada. Mas então do nada a mãe dele olhou para o meu prato e fez um comentário em alemão para o Jake. E pela cara dele, percebi que algo estava errado. Ele meio que congelou e depois disse algo de volta para ela em alemão que soava como se estivesse discordando. E então ela disse outra coisa em um tom muito ríspido. Eu perguntei o que estava acontecendo, e Jake pareceu muito desconfortável e disse que não era nada. Mas a mãe dele não tinha terminado, ela se virou para mim em seu inglês quebrado. Disse que estava preocupada com meu peso e que eu precisava entender que na família deles, eles cuidam da saúde e da aparência. Ela disse que via que eu estava ganhando peso, que eu era quase obesa e que se eu fosse me casar com o filho dela, precisaria fazer uma dieta rigorosa antes do casamento para não ser uma vergonha para a família. Ela disse que me observou comer durante o jantar e que eu estava comendo muito e rápido demais, e que estava preocupada com o tipo de exemplo que eu daria para seus futuros netos. Eu fiquei sentada, de boca aberta, porque não tinha ideia de como responder a algo assim. Eu nem estou acima do peso e nunca ninguém falou comigo dessa forma em toda a minha vida, especialmente em uma mesa de jantar, na minha própria casa. Olhei para o Jake e ele parecia absolutamente horrorizado, e o pai dele estava olhando para a esposa como se também não pudesse acreditar no que ela tinha acabado de dizer. Jake levantou-se imediatamente e disse à mãe dele em inglês que o que ela disse era completamente inaceitável e que ela precisava se desculpar comigo imediatamente. A mãe dele começou a discutir com ele em alemão, ficando muito na defensiva,
dizendo que estava apenas sendo honesta e que alguém precisava me dizer a verdade. O pai dele então começou a gritar com ela em alemão e eu pude ver que ele estava muito bravo, mesmo sem entender o que dizia. Emma ficou sentada, parecendo desconfortável, mas não disse nada para me defender ou para dizer à mãe que ela tinha passado dos limites. Jake continuava dizendo à mãe que ela estava sendo cruel e que eu não merecia ser tratada daquela forma, especialmente na nossa própria casa, depois de os termos convidado para jantar. A mãe dele insistia que estava apenas tentando ajudar e que eu deveria ser grata por alguém se importar o suficiente para ser honesto comigo sobre minha saúde. Finalmente, o pai dele se levantou e disse à esposa em inglês que ela havia cruzado uma linha e que eles estavam indo embora imediatamente. Ele se desculpou comigo e disse que não havia desculpa para o que sua esposa havia dito e que ele estava envergonhado do comportamento dela. Jake estava tão chateado que tremia e disse aos pais que eles poderiam ficar em um hotel pelo resto da visita, porque não eram bem-vindos em nosso apartamento depois do que a mãe dele tinha feito. A mãe dele começou a chorar, dizendo que todos estavam sendo injustos com ela e que ela só estava tentando cuidar da família. Mas o pai dela mandou que ela pegasse o casaco porque eles estavam saindo naquele momento. Enquanto eles saíam pela porta, Emma finalmente falou e disse que talvez todos estivessem exagerando e que a mãe dela não queria ferir meus sentimentos. Mas Jake disse a ela que defender o comportamento da mãe era tão ruim quanto o que ela havia dito. Depois que eles foram embora, eu apenas fiquei sentada à mesa de jantar, olhando para toda a comida que ainda estava lá, esfriando e comecei a chorar porque não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão cruel e ofensivo sem motivo algum. Jake me abraçou e não parava de se desculpar, dizendo que nunca imaginou que sua mãe diria algo assim e que sentia muito por eu ter passado por isso em nossa própria casa. Acabamos jogando toda a comida fora porque nenhum de nós conseguia comer depois do que aconteceu. Então, agora estou aqui me perguntando se estou errada por me recusar a procurar a mãe dele ou tentar consertar essa situação. Emma tem me enviado mensagens sem parar, dizendo que é meu dever como futura nora consertar as coisas com a mãe deles e que estou desestruturando a família por não ser a pessoa mais madura. Ela diz que a mãe deles é apenas a moda antiga e que eu deveria saber que ela teria opiniões sobre minha aparência e estilo de vida, e que estou sendo muito sensível com toda a situação. Estou errada por me recusar a me envolver em consertar essa bagunça que eu nem criei? Atualização. Muito obrigada a todos pelo apoio e validação nos comentários. Realmente me ajudou a sentir que eu não estava enlouquecendo ou sendo sensível demais sobre o que aconteceu. Tenho lido todas as suas respostas e tem sido muito reconfortante saber que outras pessoas acham que o comportamento da mãe dele foi tão inaceitável quanto eu pensei. Mostrei a Jake alguns dos comentários, e ele ficou aliviado ao ver que outras pessoas estavam do nosso lado, porque ele tem lidado com a culpa e a pressão de Emma, que não para de ligar para ele dizendo que ele arruinou a família ao expulsar os pais. Ele tem estado muito dividido com toda a situação porque ama sua família, mas também sabe que o que sua mãe fez foi errado e tem lutado para saber como lidar com tudo. Ontem à noite, tivemos uma conversa muito longa e Jake me contou algumas coisas sobre sua infância que ele nunca havia compartilhado comigo antes, e agora tudo faz muito mais sentido. Ele disse que sua mãe sempre foi obcecada por peso e comida, e que ela costumava controlar tudo o que ele comia quando estava crescendo. Ele me disse que ela fazia comentários sobre o corpo dele constantemente e que o colocava em dietas quando ele era apenas uma criança, mesmo quando o pediatra dizia que ele era perfeitamente saudável. Ele disse que ela media suas porções no jantar, o fazia subir em uma balança toda manhã, o comparava com outras crianças e dizia que ele estava engordando ou que precisava se exercitar mais. Ele disse que ela também fazia comentários sobre o peso de outras pessoas na frente dele e o ensinava a julgar as pessoas com base na aparência, e que o elogiava quando ele perdia peso e ficava chateada com ele quando ganhava algum. Jake me contou que isso lhe causou problemas alimentares muito sérios na adolescência e que ele precisou de um terapeuta na faculdade porque desenvolveu alguns padrões alimentares desordenados e problemas de imagem corporal. Ele disse que trabalhou muito para ter um relacionamento saudável com a comida e seu corpo, mas que estar perto de sua mãe ainda o deixa ansioso e autoconsciente sobre comer. Ele também me disse que Emma sempre foi a favorita da mãe porque ela é naturalmente magra e nunca lutou com seu peso, e que a mãe dele sempre usava Emma como exemplo de como Jake deveria parecer e se comportar. Ele disse que Emma não entende como foi para ele crescer porque a mãe nunca tratou da mesma maneira, e é por isso que Emma sempre fica do lado da mãe quando há conflitos familiares. Isso explica muito sobre por que Jake ficou tão irritado durante o jantar e por que ele foi tão rápido em me defender e expulsar seus pais. Ele disse que ouvir sua mãe falar comigo da mesma forma que ela costumava falar com ele trouxe de volta todas essas memórias terríveis e o fez perceber que não podia deixar que ela tratasse a pessoa que ele ama da mesma forma que o tratou quando criança. Ele também disse que tem se preocupado em trazer filhos para essa dinâmica familiar, porque não quer que sua mãe faça com nossos futuros filhos o que fez com ele e que este incidente o fez perceber que ele precisa estabelecer limites muito mais fortes com ela se quisermos ter um relacionamento saudável no futuro. Eu perguntei por que ele nunca me contou nada disso antes e ele disse que sentia vergonha e que pensou que talvez sua mãe tivesse mudado ou que seria diferente comigo, já que não sou filha dela. Ele disse que esperava que ela se comportasse da melhor maneira possível para o nosso primeiro encontro e que talvez a distância e o tempo a tivessem feito perceber que sua maneira de pensar sobre comida e corpos não é saudável ou apropriada, mas obviamente, isso não aconteceu
aconteceu, e agora estamos lidando com as consequências de anos de comportamento tóxico de sua mãe em relação à comida e ao peso. Jake disse que não se arrepende de ter me defendido e que faria de novo em um piscar de olhos, mas que está triste que esta seja a forma como sua família me conheceu e que os problemas de sua mãe agora estão afetando nosso relacionamento também. Emma ainda está me enviando mensagens constantemente, dizendo que eu preciso ser a pessoa a consertar as coisas porque sou a estranha e é minha responsabilidade me adaptar à dinâmica familiar deles. Mas Jake disse a ela, em termos inequívocos, que eu não preciso consertar nada porque não fiz nada de errado, e que se alguém precisa se desculpar e mudar seu comportamento, é a mãe deles. Ele disse que Emma nunca teve que lidar com a obsessão por peso da mãe da maneira que ele lidou. Então ela não entende o quão prejudiciais e danosos seus comentários podem ser e que ela foi condicionada a pensar que o comportamento da mãe é normal, quando na verdade é muito doentio e cruel. Sinceramente, eu nem disse nada durante todo aquele jantar antes que Jake e seu pai começassem a me defender, então não entendo como qualquer parte disso poderia ser minha responsabilidade consertar. Eu estava apenas sentada, jantando e tentando conhecer a família dele e de repente fui atacada por minha aparência e peso por alguém que mal me conhece. Jake e eu vamos levar um tempo para descobrir como queremos lidar com a família dele daqui para frente. Mas por enquanto, ambos estamos cientes de que não devo um pedido de desculpas ou qualquer tipo de bandeira branca à mãe dele. Se ela quiser ter um relacionamento conosco, terá que reconhecer o que fez de errado e fazer algumas mudanças sérias em como trata as pessoas. Atualização 2. Já se passou mais de uma semana desde o desastre do jantar, e eu pensei que talvez a família dele simplesmente voltasse para a Alemanha e nós lidaríamos com tudo depois que um tempo tivesse passado. Mas definitivamente não foi isso que aconteceu. O pai dele tem vindo ao nosso apartamento quase todos os dias desde o incidente, geralmente à tarde, quando a esposa pensa que ele está passeando ou resolvendo coisas. No começo, achei meio estranho, porque eu não o conhecia tão bem e não tinha certeza sobre o que ele queria conversar, mas acontece que ele está realmente chateado com o que sua esposa fez e queria se desculpar comigo adequadamente e garantir que eu estava bem. Ele me disse que está casado com a mãe de Jake há mais de 25 anos e que a viu magoar Jake com seus comentários sobre comida e peso durante toda a sua infância, mas que não percebeu quão ruim a situação havia se tornado até vê-la fazer a mesma coisa comigo. Ele disse que sempre pensou que ela superaria isso ou que talvez fosse apenas porque estava preocupada com Jake como seu filho, mas vê-la atacar uma completa estranha o fez perceber que isso é simplesmente quem ela é como pessoa. Ele tem estado muito emotivo durante essas visitas e me disse que sente como se tivesse falhado como pai, porque não protegeu Jake do comportamento tóxico de sua mãe quando ele estava crescendo. Ele disse que tentava conversar com ela sobre isso na época, mas ela sempre dizia que estava apenas tentando manter Jake saudável e que ele não queria causar mais conflitos em casa, então geralmente deixava para lá. Mas agora ele diz que percebe que, ao não enfrentá-la com mais firmeza, ele permitiu que ela magoasse Jake por anos e que não vai deixar isso acontecer mais. Ele me disse que no dia seguinte ao jantar, confrontou sua esposa e exigiu que ela se desculpasse comigo e reconhecesse que o que ela disse foi completamente inapropriado e ofensivo. Segundo ele, ela se recusou completamente. Começou a chorar e a dizer que todos estavam se unindo contra ela e sendo injustos. Ela disse a ele que estava apenas sendo honesta e que alguém precisava me dizer a verdade sobre o meu peso antes do casamento, e que não entende porque todos estão tão chateados com ela por tentar ajudar. Ela também disse que Jake sempre foi muito sensível sobre questões de comida e peso, e que ela estava apenas tentando garantir que eu não permitisse seus maus hábitos. O pai dele disse que respondeu que se ela não se desculpar e mudar sua atitude, perderá seu relacionamento com Jake para sempre e que ele não vai mais apoiar seu comportamento. Mas ela continuou insistindo que é a vítima nesta situação e que todos estão sendo maus com ela sem motivo. Enquanto isso, Emma tem me enviado mensagens literalmente várias vezes por dia, tentando me fazer procurar a mãe deles para aparar as arestas. Ela continua dizendo que a mãe deles está muito magoada e chateada e que não entende por que todos estão sendo tão duros com ela. Emma diz que a mãe dela sempre foi muito direta e honesta sobre questões de saúde e aparência, e que estava apenas tentando zelar pela reputação da família. Ela também me disse que a mãe tem chorado todos os dias desde o jantar e que sente que todo mundo a odeia e não a quer por perto. Emma acha que se eu simplesmente ligar para a mãe delas e tiver uma conversa, podemos resolver tudo e a família pode voltar ao normal. Mas eu disse a ela que não vou fingir que o que a mãe dela fez foi aceitável apenas para fazer todo mundo se sentir melhor. Jake tem estado muito estressado com tudo isso porque pode ver que sua família está se desintegrando e se sente preso no meio, entre me proteger e manter o relacionamento com seus pais. O pai dele continua pedindo que ele tente conversar com a mãe e fazê-la ver a razão. Mas toda vez que Jake tenta tocar no assunto com ela, ela começa a chorar e a dizer que ele está sendo cruel com ela. Eles devem voltar para a Alemanha em poucos dias e nada foi resolvido. O pai dele está muito preocupado que se as coisas não se resolverem antes de eles partirem, a família talvez nunca se recupere disso. Ele tem pressionado sua esposa para se desculpar, mas ela está ficando cada vez mais defensiva e teimosa. Emma também está surtando porque diz que a mãe delas está falando em não vir ao nosso casamento se eu não me desculpar com ela primeiro. E ela está preocupada que tudo isso vá arruinar o relacionamento de Jake com sua família permanentemente. Ela continua dizendo que a família é mais importante que o orgulho e que eu deveria simplesmente engolir meus sentimentos e fazer as pazes pelo bem de todos. Mas honestamente, não vou me desculpar por ser insultada e atacada na minha própria casa, especialmente quando eu literalmente não fiz nada de errado, exceto existir em um corpo que a mãe de Jake não aprova. Sinto que
se eu ceder agora e fingir que está tudo bem, isso apenas estabelecerá o precedente de que ela pode me tratar como quiser e eu vou simplesmente aceitar para manter a paz. Jake concorda comigo, mas percebo que ele está muito abalado com a possibilidade de sua mãe não vir ao nosso casamento e de sua família ser permanentemente prejudicada por isso. Ele continua dizendo que me apoia completamente, mas eu sei que ele espera que, de alguma forma, tudo se resolva magicamente antes que eles tenham que partir. Sinceramente, estou começando a me preocupar que toda essa situação possa acabar destruindo a família deles completamente. E mesmo sabendo que não é minha culpa, ainda me sinto péssima por minha presença na vida de Jake ter causado tanto caos e dor para todos os envolvidos. Atualização 3. Bem, a família dele voltou para a Alemanha ontem e sinceramente não sei o que pensar sobre como tudo terminou. Os últimos dias antes de partirem foram muito tensos e estranhos. E nada foi realmente resolvido da maneira que todos esperavam. O pai dele continuou tentando até o último minuto fazer com que a esposa se desculpasse comigo, mas ela se recusou terminantemente, e na verdade, parecia ficar mais teimosa com o passar do tempo. Segundo Jake, ela começou a dizer que era ela quem merecia um pedido de desculpas, porque todos tinham sido muito maus com ela e a fizeram se sentir indesejada e atacada durante o que deveria ser uma feliz visita em família. Ela também disse a Jake que acha que sou uma má influência para ele, porque estou fazendo com que ele se vire contra a própria família e que está preocupada que eu isole das pessoas que mais o amam. Ela disse que na Alemanha, as famílias ficam juntas não importa o que aconteça e que não consegue entender por que ele está escolhendo ficar do lado de alguém que conhece há apenas alguns anos em vez da mãe que o criou por toda a vida. Jake tentou explicar a ela mais uma vez que não se trata de escolher lados, mas sim de respeito básico e gentileza, mas ela simplesmente não ouvia nada do que ele dizia. Ela insistia que tudo o que me disse era verdade, que estava apenas sendo honesta e que se não consigo lidar com a honestidade, talvez não seja forte o suficiente para fazer parte da família deles. O pai dele estava ficando cada vez mais frustrado com a atitude dela e na última noite deles aqui, ele chegou a dizer a Jake, em particular, que estava envergonhado de ser casado com alguém que podia ser tão cruel e irracional. Ele disse que tem pensado muito sobre o casamento deles e se esse tipo de comportamento é algo com que ele quer continuar lidando pelo resto da vida. Isso assustou muito Jake, porque seus pais estão casados há mais de 25 anos e embora tenham tido seus problemas, ele nunca pensou que eles realmente considerariam se divorciar por algo assim. O pai dele disse que este incidente o fez perceber que sua esposa tem um padrão de magoar as pessoas e depois se recusar a assumir a responsabilidade por isso, e que ele está cansado de dar desculpas pelo comportamento dela. Emma também estava entrando em pânico com toda a situação, porque via que seus pais estavam brigando constantemente e que seu pai estava considerando seriamente deixar sua mãe. Ela implorou a Jake que tentasse me convencer a ligar para a mãe deles e pedir desculpas, apenas para acalmar as coisas. Mas Jake disse a ela que não ia me pedir para fazer isso e que a mãe deles precisava assumir a responsabilidade por suas próprias ações. No último dia deles, o pai dele veio se despedir de nós dois, me deu um abraço muito longo e disse que sentia muito por tudo o que aconteceu e que esperava que eu não julgasse toda a família com base no comportamento de sua esposa. Ele disse que estava orgulhoso de Jake por me defender e que achava que eu parecia uma pessoa muito boa que faria Jake feliz. Ele também disse a Jake que com certeza voltaria para o nosso casamento no próximo ano, mas que honestamente não sabia o que aconteceria com sua esposa e se ela viria com ele. Ele disse que muito dependeria de ela conseguir aceitar o que fez e fazer um esforço real para mudar sua atitude e comportamento. A mãe dele nem se despediu de mim. Ela simplesmente ficou no quarto do hotel enquanto o pai dele veio. Emma veio com ele e estava muito emocionada, dizendo que esperava que tudo se resolvesse eventualmente e que a família pudesse encontrar uma maneira de superar todo esse drama. Agora eles estão todos em um avião juntos por umas 12 horas e fico pensando em quão estranho e tenso esse voo deve estar. O pai de Jake e a mãe dele mal se falaram na última semana, e Emma está presa no meio, tentando manter todos calmos e em paz. Fico me perguntando se ficarem presos juntos por tanto tempo pode forçá-los a realmente conversar sobre tudo o que aconteceu, ou se isso só vai piorar as coisas. Jake está muito quieto desde que eles partiram e percebo que ele está processando muitas emoções sobre tudo o que aconteceu. Ele continua dizendo que não se arrepende de me defender e que está feliz por finalmente ter enfrentado o comportamento tóxico de sua mãe, mas sei que ele também está muito triste com a possibilidade de isso ter prejudicado permanentemente seu relacionamento com a família. Ele está especialmente preocupado com a possibilidade de seus pais se divorciarem por causa de toda essa situação, embora seu pai lhe tenha garantido que já existiam problemas no casamento há muito tempo e que este incidente foi apenas a gota d'água que o fez perceber que precisa fazer algumas mudanças em sua vida. Nós dois estamos apenas esperando que um pouco de tempo e distância ajude todos a terem uma nova perspectiva sobre o que aconteceu e talvez a encontrarem uma maneira de seguir em frente que não envolva ninguém tendo que sacrificar sua dignidade ou seus valores. Mas honestamente, não tenho ideia do que vai acontecer a seguir ou quanto tempo levará para as coisas voltarem a qualquer tipo de normalidade. Atualização 4. Fazendo exatamente um mês que a família de Jake voltou para a Alemanha e tenho algumas atualizações que são honestamente bem surpreendentes. Eu não tinha certeza se deveria postar novamente, porque as coisas têm mudado muito rapidamente, mas imaginei que vocês gostariam de saber como tudo terminou, já que muitos de vocês se envolveram com toda essa confusão. Aparentemente, aquele voo de 12 horas para casa foi na verdade um ponto de virada para os pais dele, mas não da maneira que esperávamos. Segundo o pai de Jake,
A mãe dele passou a maior parte do voo chorando e dizendo a ele que estava com medo de perder o marido e o filho por causa de toda essa situação. Ela disse a ele que nunca quis magoar ninguém e que não entendia por que todos estavam tão chateados com ela, mas que estava começando a perceber que talvez sua maneira de pensar sobre as coisas não fosse tão útil quanto ela pensava. O pai dele disse que estava planejando pedir a separação quando chegassem em casa, porque estava muito enojado com o comportamento dela e sua recusa em assumir a responsabilidade pelo que havia feito. Mas vê-la desmoronar no avião e admitir que poderia estar errado o fez decidir dar a ela mais uma chance de provar que poderia mudar. Quando voltaram para a Alemanha, ele disse a ela que a única maneira de o casamento dele sobreviver seria se ela concordasse em fazer terapia de casal com ele e trabalhar para entender por que seu comportamento havia sido tão ofensivo e inadequado. Ele disse que não passaria o resto da vida dando desculpas para ela tratar mal as pessoas e que, se ela quisesse ter qualquer tipo de relacionamento com Jake e comigo, precisaria examinar seriamente suas atitudes e comportamento. Para surpresa de todos, ela realmente concordou em começar a ver um terapeuta de casais, e segundo o pai de Jake, ela tem levado isso muito a sério. O pai de Jake disse que ela tem ficado muito emotiva durante as sessões de terapia, porque está começando a perceber que seu comportamento ao longo dos anos magoou as pessoas que ama e que suas intenções não importam se o impacto de suas ações está causando dor e dano. O terapeuta também a tem ajudado a entender que comentar sobre o corpo e o peso de outras pessoas nunca é apropriado, especialmente quando é feito de uma forma que visa envergonhar ou controlar. Enquanto isso, Emma finalmente parou de me enviar mensagens constantemente e em vez disso me ligou há umas 2 semanas para se desculpar pela forma como lidou com tudo. Ela disse que depois de pensar mais sobre o assunto e conversar com alguns de seus amigos sobre o que aconteceu, percebeu que estava errada em esperar que eu consertasse uma situação que não criei. Ela disse que estava tão acostumada a ser a pacificadora em sua família que assumiu automaticamente que era seu trabalho acalmar as coisas, mas que agora entende que o comportamento de sua mãe foi inaceitável, independentemente de suas intenções. Ela disse que quer ter um novo começo comigo e que espera que possamos construir um relacionamento real que não seja baseado em ela tentando gerenciar o comportamento de sua mãe ou esperando que eu tolere coisas que não são aceitáveis. Ela também disse que tem conversado com Jake regularmente e que pode ver o quão mais feliz e relaxado ele está desde que começou a estabelecer limites com a mãe deles. A maior surpresa veio há cerca de 2 semanas, quando o pai de Jake ligou para ele e disse que sua mãe queria fazer uma chamada de vídeo com nós dois. Jake estava muito hesitante, porque não queria me colocar em uma posição onde eu pudesse me magoar novamente, mas seu pai garantiu que sua mãe vinha trabalhando muito na terapia e que genuinamente queria consertar as coisas. Então, fizemos essa chamada de vídeo na semana passada, e a mãe dele parecia completamente diferente do que durante o nosso jantar. Ela parecia menor, de alguma forma, e muito triste, e começou a chorar quase imediatamente quando nos viu na tela. Ela me disse, em seu inglês quebrado, que sentia muito pelo que me disse e que entendia agora que seus comentários foram cruéis e inadequados. Ela disse que tem aprendido na terapia que sua obsessão por peso e aparência vem de suas próprias inseguranças e medos, e que ela tem projetado esses sentimentos em outras pessoas, incluindo seus próprios filhos. Ela disse a Jake que sentia muito por tê-lo magoado quando ele estava crescendo e que nunca percebeu o quanto de dano estava causando ao comentar constantemente sobre seu corpo e seus hábitos alimentares. Ela também disse que entende agora que o que fez comigo foi uma forma de abuso e que não havia desculpa para tratar alguém daquela maneira, especialmente na própria casa, quando estavam tentando recebê-la na família. Ela me disse que não espera que eu a perdoe imediatamente, mas que espera que um dia possamos ter um relacionamento melhor, baseado no respeito mútuo e na gentileza. Jake ficou muito emocionado durante a chamada, porque disse que foi a primeira vez que sua mãe reconheceu que seu comportamento estava errado ou assumiu a responsabilidade pela forma como o havia tratado. Ela disse a ele que está comprometida em continuar com a terapia e em trabalhar para mudar suas atitudes e comportamento, e que quer ser uma mãe e uma sogra melhor no futuro. Acabamos conversando por quase 1 hora e, embora as coisas definitivamente ainda estejam estranhas entre nós, pude ver que ela estava fazendo um esforço genuíno para entender o que fez de errado e como poderia ser melhor. Ela me perguntou sobre meu trabalho e minha família de uma forma que pareceu respeitosa, em vez de julgadora, e pareceu genuinamente interessada em me conhecer como pessoa, em vez de focar apenas na minha aparência. Após a chamada, Jake e eu conversamos sobre se achávamos que o pedido de desculpas dela era sincero e se queríamos tentar reconstruir nosso relacionamento com ela. Decidimos que estamos dispostos a dar a ela uma chance de provar que está realmente comprometida em mudar, mas que vamos levar as coisas muito devagar e manter limites firmes sobre que tipo de comportamento aceitaremos. Enviamos a ela um convite de casamento há alguns dias, junto com uma carta dizendo que esperamos que ela possa vir e que estamos ansiosos para continuar a trabalhar em nosso relacionamento. Ela ligou para Jake no dia seguinte, chorando e dizendo que estava muito grata por ser incluída e que prometia se comportar da melhor maneira possível e tratar a todos com gentileza e respeito. Emma definitivamente está planejando vir ao casamento e tem sido muito prestativa com alguns detalhes do planejamento,
já que sabe que tipo de coisa seus pais gostariam. Ela também tem atuado como uma intermediária entre nós e a mãe deles para ajudar a navegar em quaisquer situações potencialmente estranhas, mas de uma forma que parece solidária, em vez de tentar gerenciar os sentimentos de todos. As coisas definitivamente não voltaram ao normal e provavelmente nunca mais serão exatamente as mesmas de antes de tudo isso acontecer, mas estamos todos comprometidos em seguir em frente de uma maneira mais saudável e honesta do que a dinâmica familiar que existia antes. Jake tem visto seu próprio terapeuta para trabalhar algumas das questões da infância que toda essa situação trouxe à tona, e eu tenho ido a algumas sessões com ele para nos ajudar a descobrir como estabelecer limites com sua família, mantendo ainda um relacionamento amoroso. Vamos nos casar em alguns meses, e embora eu ainda esteja um pouco nervosa em ter a mãe dele no casamento, estou principalmente animada para começar nossa vida de casados juntos, com uma dinâmica familiar baseada na honestidade e no respeito, em vez de medo e controle. Foi uma jornada muito difícil para chegar a este ponto, mas acho que todos nós seremos mais fortes e saudáveis por causa disso.